Olá, juniores, tudo bem? Estamos aqui em mais um culto reunidos. A Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, isso é Jesus falando, ali eu estarei. Então Jesus está no nosso meio agora, no nosso culto. Vamos aí ouvir testemunhos, louvores, vamos ouvir a palavra do Senhor. Bora? Então, reverência ao nosso culto acabou de começar. Por favor, não conversem, porque agora nós vamos louvar ao Senhor para depois ouvir uma palavra vinda dele para os nossos corações. Amém? Vamos lá? Vamos ao nosso culto. Nós abrimos o nosso culto agora. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Jesus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não tem perigo. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não tenho mal da morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo à morte. Em Jesus, eu sempre hei de viver. Essa é uma homenagem para o Dia das Mães. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pôr no meu coração que eu sou o teu. Chururu, chururu. Ei, pai, olhando pra você não lembro bem das noites que passei e lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pôr no meu coração que eu sou o teu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pôr no meu coração que eu sou o teu. E tu és meu, tu és meu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as
nas noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui saudar um testemunho, né? Que foi um livramento de Deus, para você ver como é que Deus é muito poderoso. Eu tava brincando com a minha cachorra, aí do nada eu decidi parar de brincar. Mas tá bom, eu não entendo os cachorros, né? Então, aí ela foi pro buraquinho dela que tem lá na oficina, que ela gosta. Aí ela foi, aí eu fiquei brincando com ela. Aí depois ela me ataca. Aí ainda bem que o Juan tava perto, né? Aí o Juan, sai mãe! O Juan tentou chutar, mas não conseguiu. Aí meu pai, o que tá acontecendo aí? Aí veio, foi lá pra frente, aí a Maia, sai Maia! Aí a Maia saiu, aí ficou um buraco aqui, meu pai levou eu pro médico, deu ponto, ele passou 10 dias, mais 10 dias. Aí depois, minha mãe, né, me levou no hospital, aí tirou os pontos aqui. Graças a Deus eu já tô bem já. Agradeço a todos aqui que oraram por mim e... Pai Senhor, hoje eu vou ler Salmos 128, 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Salve a todos capazes do Senhor. Nós vamos agora para a nossa mensagem na palavra de Deus. Agora é o momento em que Deus vai falar com a gente. Até agora nós falamos com Ele através de louvor, testemunho, leitura da palavra. E agora Deus vai falar comigo e com você. E nós vamos continuar falando sobre o que Deus estava falando no nosso último culto. Quem se lembra? Estávamos falando sobre uma criança que nasceu, filho de Abraão. Quem lembra o nome? Isso mesmo, Isaac. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E essa nação viria então de Isaac. Isaac cresceu e Abraão pediu para um dos seus servos, Eliezer, que era de muita confiança dele, para ir nos parentes dele buscar uma noiva para Isaac. Essa noiva se chamava Rebeca. Ela era muito linda, maravilhosa, uma moça cheia de dotes, sabia cozinhar muito bem, sabia fazer as coisas muito bem dentro de casa. Ela era uma ótima esposa para Isaac, porém ela tinha um problema. O mesmo de Sara, ela não podia ter filhos, mas Isaac orou por Rebeca e Deus então curou Rebeca, abriu a madre dela. O que é madre? É o ventre, e ela pôde ter filhos. Então ela engravidou. Quando de repente ela descobriu que ela estava grávida de gêmeos, eram 2. E quando nasceu, viu que eram 2 meninos. Mas antes de nascer, eles brigavam muito na barriga. E Rebeca reparou que eles ficavam com a bexição na barriga. E ela falou assim, gente, eles brigam muito. E ela foi orar. E ela orou a Deus e falou assim, Senhor, por que eles brigam tanto dentro de mim? E Deus falou assim, dentro de você existem 2 nações. E o primogênito servirá ao menor. O maior servirá ao menor. O maior aqui está falando que é o mais velho. Essa história acontece aqui, ó, em Gênesis capítulo 24. Conta toda essa história aqui, ó, sobre a busca por Rebeca, o nascimento das crianças. E olha só que interessante, quando eles nasceram, o Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu segurando o pé dele. Você acredita nisso? Ele nasceu segurando o pé do irmão.
Ou seja, ali já deu para entender que ele queria nascer primeiro. Ele já estava lutando pela primogenitura dele. Sabe por quê? Porque naquela época, o primeiro filho, o primogênito, tinha alguns direitos, né? Bem maiores do que o mais novinho. Hoje não mais, mas naquela época, o primogênito era mais abençoado do que os outros filhos. E Jacó já estava lutando desde a barriga pela primogenitura, mas Deus sabe de todas as coisas e ele sabia que Jacó ia ser o menor, ia ser o segundo, mas nem por isso ele ia deixar de ser aquele que Deus ia chamar para fazer ali toda uma nação, da onde nasceria Jesus, o Filho de Deus, porque Jesus veio da geração de Jacó. Mas vamos voltar aqui para a história de Jacó, porque nessa família aqui aconteceram algumas coisas que não agradou a Deus. Os dois meninos eram muito diferentes. Eles eram diferentes até demais, em todos os sentidos. Um gostava de uma coisa, o outro gostava de outra. Um gostava de ficar ali, o outro gostava de ficar lá. Esaú era peludo. Sabe aqueles homens que tem bastante pelo? Pois é, Esaú era assim, bem peludão. Jacó era lisinho, quase não tinha pelo, parecido com o meu braço aqui, ó, nem tem pelinho, igualzinho. Jacó era assim, Esaú era peludo. Sabe o que Jacó gostava de fazer? Ficar com a mãe dele, cuidando das coisas na cozinha, cuidando dos rebanhos. Ele não gostava muito de ir pro campo. Já Esaú era caçador. Ele gostava de ir lá pro campo, caçar e trazer os animais para poder fazer um guisado bem gostoso pro pai dele. Mas olha só o que essa história vai dar, porque aconteceram coisas, por eles serem tão diferentes, aconteceram coisas que Deus não se agradou. Jacó ainda tinha na cabeça que ele ia ser o primogênito, e quando o pai dele estava bem velhinho, já estava quase sem enxergar, sabe o que ele fez? Ele enganou o pai dele. Ele vestiu uma roupa bem peluda e já que o pai dele não enxergava muito bem, ele foi lá e fez o pai dele se apalpasse nele. O pai dele até desconfiou. Falou, nossa, mas você até tem pelo. Assim, você é peludo, mas você tem o cheiro de Jacó. E Jacó foi enganando o pai dele, foi mentira em cima de mentira, mentira em cima de mentira. O pai dele reconheceu a voz, falou, nossa, mas você tá falando que é Esaú, mas a sua voz parece com a de Jacó. E Jacó foi ali, enrolando o pai dele, até que ele abençoou Jacó. E Jacó pegou todas as bênçãos que era do irmão dele. Isso porque ele já tinha enganado o irmão dele. Ele fez uma troca que ele não poderia ter feito. Esaú estava muito cansado e com fome. Jacó falou assim, você quer trocar sua primogenitura por um pratinho de guisado? Você sabe que eu sei cozinhar bem, hein? Aprendi com a mãe. E aí Esaú estava com tanta fome que ele falou assim, tá bom, vai, me dá esse prato aí que eu vou comer. Eu tenho certeza que Esaú não imaginava que o irmão dele estava falando sério. Ele pensava que o irmão dele estava brincando com ele. Mas Jacó não estava brincando e enganou o pai dele. Pegou todas as bênçãos para ele. Isso deixou Esaú tão chateado, tão desesperado, que ele ficou com muita raiva do irmão dele. Jacó ficou sabendo dessa raiva. A mãe dele, Rebeca, ajudou ele a fugir. Falou, vai embora, filho, vai embora para longe. Até seu irmão ficar mais calmo e não querer brigar com você. Jacó foi embora para uma cidade muito longe. Ficou lá muitos anos. Quando ele começou a ficar triste, porque ele tinha saído brigado com o irmão. E ele queria muito voltar para fazer as pazes com o irmão dele. Mas só que ele tinha muito medo, porque Esaú era um menino forte, Esaú vivia no campo. Mas ele decidiu voltar. Com muito medo, ele decide voltar. E ele volta. E quando ele vê o irmão dele se aproximando dele, ele dá aquela agonia, mas o irmão dele vem, abraça ele e fala que estava com muita saudade dele. Beija ele e perdoa ele. Tudo ficou muito bem. Infelizmente, quando Jacó volta para casa, Isaac já tinha falecido, sabe? Mas ele voltou e ficou tudo certo ali entre eles.
Mas uma coisa a gente tem que aprender aqui, nessa história que Deus colocou aqui hoje pra gente ler e Ele falar com a gente. O que Deus está falando comigo e com você? Nós não devemos enganar ninguém. Nós não devemos falar mentiras. Jacó mentiu para o pai dele, enganou o pai dele, enganou o irmão dele. E ele teve que voltar para pedir perdão. Mas ele ficou muito tempo longe da família dele. Deus não fez as famílias para mentirem um para o outro. Deus não fez a família para se separar e fugir porque está com medo do outro. Deus não fez a família para viver assim. Deus fez a família para viver unida, falando a verdade, crescendo juntos e vivendo juntos. A história terminou bem, glória a Deus por isso, porque Deus ele resolve tudo, ele dá um jeito para que tudo fique bem. Mas olha só, Jacó ficou 20 anos longe do irmão dele, ficou muito tempo. Ele ficou muito tempo longe do irmão dele, Esaú. Ele enriqueceu, ele se casou. Quando ele voltou, ele já estava casado. Então, um não participou do casamento do outro. Um não participou das alegrias do outro. Nós não podemos perder nada de bom da nossa família. E para que isso não aconteça, nós devemos estar unidos, sempre falando a verdade, nunca enganando. A verdade é sempre bem-vinda em qualquer situação, seja a pior que for. Fale a verdade. Ah, mas eu vou ficar de castigo. Fale a verdade. Ah, mas se eu não falar, ninguém vai ficar sabendo. Fale a verdade. Não engane, porque uma hora as coisas vão se dar muito mal. E aí Deus vai vir sim para resolver. Mas nós podemos ficar muito tempo longe dos nossos amados irmãos, pai e mãe. Amém? Vamos aprender com o que Jesus nos ensinou hoje. Mentir? Enganar? Verdade? Sempre. Compartilhar tudo com a família? Sempre. Tô passando por alguma dificuldade na escola, com os amigos, no WhatsApp com alguém? Vou contar para minha família? Vou. Tudo nós devemos compartilhar com a nossa família, porque a bênção de Deus está sobre todos da nossa casa. Que Deus abençoe sua semana, que Deus possa falar melhor no seu coração, amém? Vamos orar aqui agora para encerrar este culto abençoado que o Senhor nos deu. Que nós possamos sempre aprender a cada dia com a palavra do Senhor, amém? Oremos. Senhor Deus, eu te louvo, ó Pai, por cada louvor que nós entoamos aqui. Eu te agradeço, Jesus, por cada um que estava aqui neste culto conosco. Fala, Senhor, melhor em cada coração, que cada um possa ver aquilo que está errando dentro da sua casa e que nós possamos, Jesus, melhorar e nunca mais mentir e nem enganar, porque a nossa família foi o Senhor quem fez. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Um abraço, beijo bem forte. Fica com Deus. E não se esqueça, nessa semana no nosso mural de oração, nós vamos pegar os nossos post-its e escrever problema de família. E vamos orar em prol deste problema que nossas famílias possam estar passando. Não se esqueça, Deus responde oração. Beijo!